Obrigado primeiro pelo convite. Eu vou tentar apresentar aqui uma visão mais fora da saúde, especificamente, mais para o meio ambiente e a parte de clima, principalmente. Algumas impressões, algumas coisas que a gente consegue tirar hoje do que a gente espera para a Covid-19. Tá? Eu fiz um levantamento também, igual o professor Hélio também estava passando antes. Tudo está mudando, tudo é novidade, tem muitas coisas que vão ser alteradas com o tempo. Eu tentei ver um panorama do que tem hoje no ponto de vista das informações ambientais. Então, tentei levantar qual seria o ambiente ideal de Covid-19, considerando que já tem hoje para o próprio vírus, o coronavírus novo, quanto outros vírus parecidos, algumas coisas que encontrei. As cidades com clima ideal para a Covid-19, o clima esperado para o outono e inverno de 2020, para os próximos 5 meses, mais ou menos, que a gente já entrou no outono agora em abril, o planejamento usando o modelo meteorológico para lidar com a pandemia, e se a gente fica em casa ou sai de casa, como é que a gente considera o clima nessas alterações, nessa forma que a gente vai lidar. Para o meio ambiente, a gente tem claramente que se preocupar com, primeiro, um conhecimento do território nosso, o território do Brasil, das divisas políticas, geográficas e econômicas. O mapeamento, a gente tem dados do IBGE e de outros órgãos do governo e do governo estadual, dos estaduais e dos federais. Por exemplo, uso e ocupação do solo, os dados urbanos que a gente tem nos municípios e no Ministério do Desenvolvimento Regional, mapeamento de vegetação, né, de paisagem. Aqui a gente tem os dados, por exemplo, de propriedades rurais, de dados privados, tem os dados do Ministério do Meio Ambiente, de áreas de proteção, mas todos esses dados que a gente tem do território do Brasil, eles são muito menos maduros do que de outros países, como, por exemplo, a própria China, onde começou a pandemia, ou os países europeus, porque ele tem lá, assim, você tem um conhecimento muito mais antigo e muito mais profundo do que existe de fato naquele país. Aqui a gente está avançando, mas sempre tem coisas que a gente não conhece, inclusive a Amazônia e a própria Mata Atlântica tem muitas áreas que você não conhece, você ainda não conhece nem toda a diversidade biológica que existe nessas áreas. Então, tão importante quanto conhecer o território é você saber o que tem dentro desse território. Quanto mais a gente tiver, por exemplo, informações de botânica e zoologia, aqui no caso do Instituto Nacional do Mata Atlântica que eu estou hoje, tem as coleções biológicas, que é uma coisa que é necessário, que a gente, quanto mais a gente lida bem com isso, mais a gente conhece possibilidades de hospedeiros, vetores, populações diferentes que a gente pode ter dentro da zoologia para outras pandemias que podem vir para frente, ou então para mutações que possam acontecer com a prova que está acontecendo agora. E também para desenvolvimento de tecnologia e ciência, considerando os dados de informações dessas coleções que a gente tem. O lado que eu vou focar hoje é mais para as informações de tempo e clima. A gente tem hoje o IMET no mapa, o CPTEC no MCTIC. Eu uso bastante os dados do IAG lá para previsões gerais de tempo. E o CEMADEM, que é o órgão do governo federal que faz a análise de risco geohidrológico, todos eles têm informações das variáveis climáticas e meteorológicas, principalmente aqui eu vou focar em temperatura, umidade e precipitação, a previsão climática nas regiões do Brasil e a previsão meteorológica nas cidades, que é uma coisa que você tem que lidar semanalmente com isso e tentar ajudar de alguma forma o preparo do país para a pandemia, né? Do ambiente ideal para a Covid, a gente tem já bem conhecido que o fator mais importante ambiental é o transmissor assintomático, que são as pessoas, e os locais com grande densidade populacional, aglomeração, que são os lugares que isso vai ocorrer mais. Então, a gente está falando muito mais das cidades. Então, na Covid-19, grandes aglomerações urbanas são os principais pontos de concentração de pessoas doentes com a Covid-19. Tem os grupos de risco, que também são levados em consideração, mas o importante é ter pessoas. Daí, desse item, quais são as condições meteorológicas que podem favorecer a disseminação dessa doença entre essas pessoas que estão aglomeradas? Quais são as variáveis climáticas que podem ajudar com essas regiões de risco e quais as informações que ajudam no planejamento de curto prazo da pandemia?
Eu tenho um estudo do SARS-CoV 2010, que o Hélio comentou sobre ser de suíno, né? Ele foi feito um estudo para saber quais as superfícies que você deveria construir os hospitais. Então, é um estudo para tentar entender do que poderiam ser feitos as áreas internas de hospitais para você evitar que, na eventualidade de um vírus começar a se transmitir entre pessoas, você tenha menos transmissão e menos persistência desse vírus em áreas inanimadas, né? Os fômites. Você teria esses fômites persistentes nessas superfícies por até 28 dias, dependendo da temperatura e umidade dentro do meio ambiente. Então, você tem a possibilidade, que é o que eu fiquei muito surpreso quando isso foi falado na Covid-19, né, nesse ano, mas isso já é conhecido de outros vírus parecidos há mais tempo, não necessariamente com a carga viral necessária para contaminar alguém, mas ele se persiste sim em superfícies por um longo período. O índice de transmissão do SARS-CoV, pelo que tem sido visto até agora nos estudos, é que ele é maior entre 0 e 15 graus, e apesar de você esperar temperaturas mais baixas, isso não ocorreria. Na Itália, em fevereiro, foi detectado que a transmissibilidade continuava acima de 20 graus Celsius, e no Equador também teve, agora mais conhecido, o Guayaquil, um surto numa região pobre específica lá, que em temperaturas muito acima dos 15 graus, isso estava sendo mantida uma transmissão alta também. A transmissibilidade ela cai com o aumento de umidade e temperatura, mas ela não para. E essa condição ideal ela pode variar com o fator reprodutivo de 1,5 até 3,5. Eu vou colocar aqui alguns gráficos de 2 estudos de chineses que, apesar deles apontarem uma queda razoavelmente consistente da transmissibilidade com o aumento de temperatura e umidade, são 2 estudos que foram feitos por 2 pesquisadores em economia que faziam análises para outro tipo de coisa, e eles fizeram essas duas amostras. Eles estão ainda colocados, mas eles não necessariamente têm as informações finais. Isso vai ser muito alterado, e a análise é um pouco... Você vê que ela foi feita de uma forma meio acelerada, mas os dados estão lá, e são os dados que estão aí na tela de transmissibilidade com temperaturas diferentes. Apesar de concluir que ela baixa, você pode ver que aqui tem, sim, mesmo com a temperatura mais alta, você tem índices de fator reprodutivo altos, mesmo em umidades altas e em temperaturas altas. Um outro estudo também parecido, na China, ele mostra algo parecido. Entre 0 e 15 graus você teria uma temperatura ideal para essa transmissão, mas a gente não tem como saber ainda se essa temperatura foi o que favoreceu a maior transmissão dentro daquele período, ou se essas cidades estavam com essa temperatura coincidentemente. Você estava com inverno na China, inverno nos outros lugares, e a doença se concentrou nos lugares que tinham temperaturas entre 0 e 15. Tem alguns indicativos de que em determinadas latitudes e temperaturas as gripes em geral são mais transmitidas, mas isso ainda vai ter que ser confirmado depois, né? O Equador tem esse caso, e lá, durante o período que teve o estouro e as transmissões e tudo, e até hoje, você tem temperaturas de 22 a 32 graus Celsius, então sairia completamente, até do gráfico aqui, quase, do que está mostrado nesse estudo. Nas cidades com clima ideal no Brasil, você tem indicativo de hotspots já com os estudos de Covid desse ano, das latitudes entre 30 e 50 no hemisfério norte, mas aí ele vai compreender a Europa, a China e parte dos Estados Unidos, mas isso geralmente tem uma diferença para o hemisfério sul. Pode ser que esse centro em 40 graus de latitude no hemisfério norte baixe para 25 no sul, mas que é uma coisa que a gente consegue ver para os ciclos de influenza aqui no Brasil. Também me surpreendeu a Covid começar em Manaus e Ceará da forma que começou, né? Você tem muitos casos e tem uma gripe lá, a gente tem a noção de que lá é quente e você não gripa. Mas nesse estudo aqui da Alexandra de 2006, se não me engano, 2016, foi identificado um ciclo de influenza no Brasil que começa no Ceará e no Amazonas em maio. Esse ano teria começado só um pouco antes, mas já ocorrem casos em abril normalmente, e ele vai descendo para o sul para ter um pico no Rio Grande do Sul em junho, julho. Tá?
Esse aqui é o do mesmo trabalho. A gente tem essa percepção a partir desse estudo de que a região norte e nordeste tem um aumento de casos e hospitalizações quando começa a chover no Nordeste e quando abaixa um pouco a temperatura no Norte e continua chovendo, porque a chuva já estava acontecendo lá no verão, mas quando a temperatura baixa um pouquinho, aparentemente o sistema imunológico desse pessoal age como se fosse na China ou nos Estados Unidos a temperatura baixando para perto de 5 graus. E aí você aumenta a quantidade de influenza e de gripes em geral. Para a climatologia, o que eu estou considerando aqui é que, dados os dados dos outros países, o que já teve mais casos de Covid esse ano, temperaturas abaixo de 15 graus seriam melhores para o vírus, né, para ele ser transmitido, então elas transmitiriam mais abaixo de 15 graus, com umidade relativa de até 60% em 20 graus Celsius, que equivale a dizer que o ponto de orvalho é 12 graus Celsius. O ponto de orvalho é uma medida que eu coloquei mais vezes, porque a umidade relativa ela varia com a temperatura. O ponto de orvalho, em qualquer temperatura que você esteja, ele é um indicativo de que, quando ele mais baixo, mais a umidade relativa em qualquer outra temperatura vai estar baixa. Então, depois, mais para frente, eu vou usar o ponto de orvalho como uma referência. As classes de clima aqui mundial, essa é uma classificação geográfica, a gente tem sim climas parecidos com a China, tá? E na Flórida, ali, na parte sudeste dos Estados Unidos, também tem um clima parecido com parte da América do Sul. E a gente tem outras coisas que são parecidas com os lugares em que está tendo surtos fora no hemisfério norte, né? Para a previsão desse ano, o CPTEC coloca em abril, maio e junho agora algo muito próximo da normal climatológica de temperatura, com a ressalva de que o sul pode ter temperaturas abaixo do normal com a entrada de frentes frias. Então, a anomalia de temperatura para o sul é de que fique mais frio. As chuvas têm aqui essa tendência de ter um pouco mais de chuva nessa região sul do centro-oeste e o meio do sudeste, mas para o que a gente está olhando aqui não vai fazer muita diferença. Eu vou colocar agora em seguida o clima esperado para os próximos, não esperado para os próximos meses, mas o que já é o clima hoje, considerando entre 1981 e 2010. Eu estou colocando nesse aqui tudo que for, todas as regiões do Brasil que tiverem abaixo de 25 graus por pelo menos 10 dias no mês, seria uma probabilidade maior do vírus não ser inativado nessas regiões. Então, a gente está falando nos próximos meses de toda a região aqui de Minas para o sul, você teria mais dias com menos de 25 graus, se aquela parte das superfícies lá vale, e eu consigo diminuir de 28 dias para cerca de 2 dias, quando as temperaturas aumentam mais, então eu teria uma probabilidade maior nessas regiões desse vírus ficar ativo em superfícies externas por mais tempo. Também o mesmo risco para a temperatura mínima abaixo de 16 graus, que é onde foi detectado que a transmissibilidade é maior, as mesmas regiões, que são as regiões mais frias, aqui é da temperatura mínima, né, abaixo de 16 graus. Pelo menos 3 dias abaixo de 10 graus seria o mais crítico. Aqui eu coloquei o da climatologia do IMET, mas sempre vão ter regiões aqui que você tem montanha e etc., que não aparece nesse gráfico por causa da escala, mas que você também vai ter condições favoráveis à disseminação do coronavírus, né? A temperatura de ponto de orvalho, que também você vê que ela pega uma região maior até, quando você considera abaixo de 14 graus Celsius de ponto de orvalho, que seria um indicativo de que mesmo quando tiver frio, esse ar vai estar seco. E é o que foi observado na China e na Europa, que é uma condição que favorece a disseminação do vírus e um enfraquecimento do sistema imunológico das pessoas. Aqui, para o Nordeste, muda um pouco, porque as frentes frias não chegam até lá, e na Amazônia também, né, no Norte, você tem um aumento natural de hospitalizações em outros anos por influenza, quando você tem mais dias com mais chuva e já baixou a temperatura. Então, aí, para o abril, maio e junho, você tem essa expectativa, principalmente aqui centralizado em Fortaleza, no Ceará e em Fortaleza, e alguma parte aqui nas capitais do Nordeste, que é onde chove nessa época, e já está um pouco mais frio, né? Aí o planejamento e fazer a modelagem meteorológica para a Covid. Você tem uma previsibilidade hoje de tempo de até uma semana, com uma qualidade boa e tendências em até 20 dias do que vai acontecer com a temperatura e umidade em qualquer região do Brasil.
E a gente tem uma indicação de que, por exemplo, se uma frente fria começa a entrar pelo sul do Brasil, se você tiver um aumento de contágio e internação por queda de temperatura em Porto Alegre, no dia seguinte ou 2 dias depois você vai ter em Curitiba, depois em São Paulo, depois em Belo Horizonte, até onde essa frente fria chegar e até onde ela atuar. Eu coloquei aqui um gráfico mostrando os dados do INMET, do BDMEP de temperatura e umidade, e os dados da Covid do Data Brasil I/O com óbitos e casos. Aqui a gente não vai conseguir concluir nada. Provavelmente depois que a pandemia acabar, alguém vai conseguir modelar isso e dizer o que realmente influenciou do clima em cada situação da pandemia. Hoje a gente não tem nem dados sólidos o suficiente para dizer que todos esses dados são os dados de Covid, né? Então, considerando que eu não posso fazer essa previsão já com o modelo, eu posso considerar os modelos de previsão meteorológica que a gente já tem, já funcionam, e que eu consigo fazer essa previsão dos próximos 10 dias, pelo menos. Aqui eu coloquei um exemplo, tirando os dados de ontem, aqui para Porto Alegre, eu tenho nesse lado aqui a temperatura de Ponte de Orvalho e a semana, tá? Até o dia 23. Essa semana a gente está aqui hoje nesse ponto, e eu coloquei os 10 dias até o dia 23 de abril. Eu consigo pegar aqui uma queda de ponto de orvalho depois da entrada de uma frente fria, que essa temperatura estava alta, baixou a temperatura, depois ela vai subindo porque a frente já entrou, o ar voltou a aquecer, e aqui eu tenho uma queda de ponto de orvalho. Isso seria um indicativo de ar seco e frio, que é logo depois de uma chuva que estava prevista para ontem e hoje. Eu nem olhei se choveu. Estou colocando aqui uma hipotético com os dados reais, tá? Eu não vou fazer a previsão de cada lugar, mas é o que poderia ser visto, considerando esse ponto de orvalho para o Porto Alegre, dia crítico de dia 12 a dia 17, em Curitiba de 14 a 17, a baixada aqui de ponto de orvalho pode acontecer um pouco depois, porque a frente fria está subindo, a chuva um pouco depois, São Paulo depois do dia 15, também tem uma queda aqui, as chuvas previstas, a temperatura aqui também vai abaixando, depois sobe de volta, Rio de Janeiro no dia 16, então São Paulo dia 15, Rio de Janeiro dia 16, Vitória no dia 17, Belo Horizonte dia 18. Então, aquela baixa de ponto de orvalho lá do Rio Grande do Sul, que estava aqui no dia 14, ela vai acontecer lá para o dia 18, dia 20, em Belo Horizonte. Se ela influenciar a quantidade de contágios, esse contágio deveria ser pensado aqui na frente. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu coloquei porque Centro-Oeste, a influência da frente fria é um pouco diferente, ele não vai seguir aquela mesma ordem, mas ele também vai ser influenciado. E o Sudeste, o Nordeste e o Norte do Brasil, eles não vão receber essa frente fria e a gente teria que olhar as precipitações. Então, é menos corretinho, a gente não consegue prever tão certinho com uma frente fria subindo, mas você consegue identificar quando for chover, a temperatura estiver um pouco mais baixa, que Fortaleza, eu vou ter dias que eu tenho mais probabilidade de mais gente ficar doente, seja com gripe, seja com Covid-19. Manaus também. Aqui depois, considerando esses dados que a gente pode prever com meteorologia, eu coloco a dúvida sobre você ficar em casa ou sair, que hoje saiu, esse estudo aqui eu recebi hoje, mas da Science publicado ontem, ou está no prelo para ser publicado, mas eu recebi ele como sendo de ontem, de que você provavelmente vai ter ciclos de abrir e fechar o comércio e as atividades dos países nos próximos 2 a 5 anos. Então, se eu considerar que eu tenho essa previsão, que mais gente vai ser contagiada, eu vou ter que parar tudo de novo, começar de novo, continuar tudo de novo, eu preciso levar em consideração também o clima dos lugares em que eu estou abrindo e fechando e das semanas seguintes aos lugares que eu estou abrindo e fechando. Então, eu preciso utilizar, resumindo aqui o que eu coloquei, as informações ambientais com os dados de outras doenças semelhantes que a gente já tem, quais são as cidades e bairros com mais registro de hospitalização, que isso a gente tem em todas as capitais, você tem acompanhamento epidemiológico, você sabe onde é mais provável que as pessoas fiquem gripadas, então esses lugares são os lugares com maior risco, considerar a condição de temperatura e umidade ideal para propagação, fazer esse clima regional, fazer as previsões meteorológicas para todos os dias, talvez olhar a temperatura e ponto de orvalho, conforme os meteorologistas forem fazendo mais análises, provavelmente vai ter outros itens que você poderia olhar para prever essa facilidade do vírus propagar com variações de clima e tempo, levar essa consideração prevista para afrouxar ou intensificar o isolamento social e também para a prontidão do sistema de saúde. Se eu tenho a possibilidade de diminuir essa prontidão por uns dias porque esquentou,
e sabendo que nos próximos 4, 5 dias eu não vou ter mais uma aceleração dos casos, eu deixo isso para ser feito na semana seguinte. E também atuar e decidir localmente o momento certo. Em Curitiba, se eu mandar parar junto em Vitória, eu posso estar uma semana errado para o sul ou para o norte. Talvez eu tenha que mandar parar lá em Curitiba e 4, 5 dias depois em Vitória, e talvez abrir de volta também com esse intervalo. Um exemplo aqui que eu dei de São Paulo, o Butantã é muito mais frio do que Congonhas, em média, e nos dias de uma entrada de frente fria ou de muito frio. Provavelmente no Butantã você tem mais pessoas que podem ficar gripadas e que vão estar passando frio e poder ser contaminadas com a Covid nos dias de frio. E também, para alternar esse isolamento, preferir o ciclo de sistema sinótico, que é esse ciclo de 5 a 15 dias. Eu estou colocando aqui a frente fria, mas tem outros sistemas que têm ciclos parecidos, a gente teria que considerar essa previsão. E aí, nesse caso, a gente pode se aproximar do que outros países já fazem. Você tem, no período de chuva intensa, ou de frio intenso, ou de tornado no norte, você usa a meteorologia para fazer essa previsão de desastres, e a gente faz para encostas, para chuvas. A ideia é que a gente consiga incluir isso também na parte de saúde pública, para você fazer a previsão e fazer um planejamento aproveitando os dados que a gente já tem modelos funcionando de meteorologia. Tá? É isso que eu tinha para falar para vocês.